Obrigado, Sérgio, presidente, embaixador, Bernardo, prezados presentes. Eu acho que é uma coisa muito boa que um instituto que justamente tem sua inspiração no diálogo, na tolerância, na aceitação do diferente, seja o espaço de discutir essas questões, que são questões que nos tocam muito, que precisam ser abordadas de diferentes lados, então também vou abordar de um jeito diferente do que o ministro Recupero, do que depois o professor Bernardo vão tratar. Eu vou me concentrar, pelo menos numa parte inicial, no próprio jornal Charlie Hebdo, que para mim tem uma significação pessoal um tanto forte, porque eu vivi na França de 72 ao começo de 76, o jornal tinha sido criado no fim dos anos 60, e ele desempenhou um papel na minha formação. Minha formação deve um tanto a esse jornal de perfil anárquico e que eu não reconheço na caricatura que dele é feita pelos movimentos, pelos fanáticos islamistas que assassinaram uma parte substancial da redação, nem reconheço na forma como a imprensa brasileira o representou. Eu creio que houve uma coisa muito ruim, quer dizer, os terroristas ganharam, porque eles venderam o peixe de um jornal anti-islamista, preconceituoso, talvez pró-Israel, sei lá o que mais, que não é a verdade desse jornal. Então, acho que é preciso a gente ver que terroristas erram nos alvos, quer dizer, imaginam alvos, são pessoas que fizeram uma caricatura desse jornal, talvez porque eles não tivessem, sinceramente, capacidade mental para vê-lo melhor, entender a sua riqueza. Então, acho que, vamos dizer, quase como um desagravo ao jornal e uma homenagem aos assassinados, é importante restaurar um pouco a variedade que esse jornal tem. Talvez a gente possa começar aludindo à fala do general de Gaulle em Argel, no dia 4 de junho de 1958. Os que lembram melhor as datas, podem perceber que é logo quando se cria a Quinta República. Quer dizer, a Guerra da Argélia dura vários anos, sem saída, os colonos brancos de Argel se revoltam e querem derrubar os governos, a seu ver, condescendentes com os revolucionários argelinos, e com isso o general de Gaulle volta ao poder com a doce ilusão dos pieds noirs, dos argelinos brancos, de que ele vai impor, pela mão forte, a manutenção da união da Argélia, que na verdade é uma colônia, com a metrópole francesa. Não esquecer a frase, que é espantosa por ser de Mitterrand, que no futuro tomará uma posição diferente, de que o Atlântico atravessa a França, assim como o Sena atravessa Paris. Ou seja, dos dois lados do Atlântico estão duas partes da França, como dos dois lados do Sena estão duas partes de Paris. Nesse quadro, o general de Gaulle chega a Argel, tem uma grande manifestação em favor dele, aclamando, as pessoas entusiasmadas, diante do que, na verdade, é um golpe de Estado e derrubada do governo constitucional para instaurar outro, que a Quinta República tenha sido um sucesso, que o general de Gaulle tenha salvado a França, por assim dizer, 2 vezes na vida, na guerra e depois nisso, é outra coisa. Mas o fato é que foi um golpe de Estado. E aí as pessoas, diante disso tudo, ouvem o general de Gaulle dizer «Je vous ai compris». Essa frase acho que sintetiza muita coisa. Eu compreendi vocês. Ela pode ter 2 significados. O primeiro, eu entendi o significado do que vocês dizem. Eu compreendi como compreendo uma tradução. O segundo é o significado que a gente usa em geometria. Eu englobei vocês. Eu integrei vocês. Eu os dominei. Vocês fazem parte de mim e por mim foram anexados. Nesse sentido, o que o general de Gaulle faz é uma gigantesca tomada de poder. Se eu fosse pieds noirs, eu diria uma gigantesca trapaça, porque é assim que eles vão sentir. Os anos seguintes são os anos de um desencanto terrível dos franceses da Argélia, com um general que não manteve a Argélia francesa, que acabou fazendo a paz, que tentou de sucessivas maneiras negociar a paz dos bravos, a autodeterminação, a Argélia associada de uma maneira mais leve, mais tênue com a França, nada deu certo, até que ele teve que reconhecer a independência argelina, e com isso um êxodo de 1 milhão, 1,5 milhão de argelinos brancos que deram, por sua vez, um certo caldo de cultura às atividades terroristas da organização do Exército Secreto, ao putsch do Carteron des Généraux en Retraite, do grupo de generais reformados, como com desprezo referiu-se de Gaulle aos generais que tentaram o putsch de Argel em 61, eu creio, e com isso
ele acabou se livrando do grande peso que era para a França essa guerra e conseguindo deslanchar um processo de desenvolvimento econômico significativo. Quer dizer, é um governo realmente que dura o quê? 10 anos, 11 anos, parece até ter durado mais tempo. Tal foi a quantidade de metamorfoses que de Gaulle soube operar na França. Vocês veem que eu tenho profundo respeito por ele. Agora, não deixa de ser verdade que o procedimento, em termos de conhecimento, de respeito recíproco, de valores democráticos, representa muitas coisas que são contestáveis. Quer dizer, de Gaulle é tudo menos um representante desses colonos. É alguém que, ao compreendê-los, ao anexá-los, ao usar o endosso deles para fazer a política exatamente oposta a deles, se ele mostrou uma capacidade de estadista notável, se ele mostrou, para usar elementos que eu gosto de empregar, na linguagem de Maquiavel, uma virtude extraordinária, por outro lado, isso coloca um problema muito sério em termos democráticos, e eu penso que podemos entender Charlie como uma negação absoluta dessa ideia de que alguém compreenda outro, ou seja, de que alguém fale em nome de outro. Falar em nome de outro, alguém já disse, é quase uma ignomínia. Não sei quem foi que disse, não sei nem se essa frase tem só um autor. Porque significa, não tanto, para além da eleição, da democracia representativa, etc., representa uma assunção por uma pessoa da posição de porta-voz dos outros, o que é extremamente duvidoso, porque nós podemos e devemos, nas eleições, delegar a representação a quem nos representa, mas dentro de um quadro limitado. Quer dizer, nunca alguém nos representa em tudo e muitas vezes nossos representantes serão diferentes. Teremos, talvez, anseios em matéria econômica, em matéria política, em matéria social, em matéria cultural, em matéria de costumes ou comportamento diferentes entre si. Então, é essa ideia que vai crescendo muito na França, sobretudo num pós-maio de 68, que é quando Charlie surge. Penso também que podemos sugerir que haja uma metamorfose entre maio de 68 e um pós-maio de 68, que se realiza logo depois. Maio de 68 se articula com todo um discurso marxista. Quando a gente lê as declarações dos grandes líderes estudantis e, sobretudo, professores, dos acontecimentos, a gente vê que é uma referência muito grande a Marx, a ideia de um socialismo democrático, em ruptura com o comunismo do leste europeu, mas isso é muito presente, ao passo que 3, 4 anos depois, uma agenda mais de costumes foi crescendo. E foi criando-se uma imagem mais libertária de maio de 68 do que talvez tenha sido. Claro que há inúmeros significantes, é proibido proibir, quanto mais eu faço amor, mais eu tenho vontade de fazer a revolução, um monte de significantes que aproximam a vida pessoal da vida política, mas vai havendo uma mudança nesse sentido que é muito interessante. Charlie está no quadro dessa mudança. Bom, a história de Charlie é fácil, qualquer pessoa ver no Wikipédia, não vale a pena retraçar. Acho que é importante pegar essa ideia de uma recusa de alguém falar em nome de outro. Isso vai aparecer, então, por exemplo, na grande causa pela qual Charlie se bate em 72, 73, que é o aborto, direito ao aborto. É uma causa importante, aparece em capas. Eu também estou usando um artigo, aliás, eu estou usando um artigo também da revista Política Externa, como embaixador, que está no último número, e aí algumas imagens que, se vocês quiserem ver, poderão ver na revista. Primeiro, a imagem do Charlie Hebdo, em que na capa está um soldado, um policial, um CRS, batendo na cabeça de uma manifestante que manifesta pelo direito de aborto, e ao bater na cabeça dela, ela aborta um feto. É uma das imagens que eu vi naquele período de 72, 73. Então, é uma causa, outras causas vão sendo assumidas, haverá divergências de opinião no seio da redação. Em 74, por exemplo, que não deixa de ser curioso para um jornal de vertente bastante anarquista, eles se dividem entre os que querem apoiar a Mitterrand e os que acham que votar, por exemplo, René Dumont, o primeiro candidato ecologista à presidência de um país importante, que eu saiba, aqueles que acham que a mensagem de Dumont é importante. Então, há divergências, há posições que tornam muito difícil dizer o que Charlie quer. Na verdade, me parece que a grande questão é essa, evitar essas representações por outros. Por uma extraordinária coincidência, enquanto eu preparava isso, me caiu nas mãos um dos últimos, aliás, não é um número, na verdade foi uma imagem
da revista Time, no começo desse ano, que mostra a cantora Taylor Swift, num episódio de 2009, em que ela está recebendo um prêmio e é interrompida por um outro cantor, que eu não sei o nome, casado com a Kim Kardashian, isso basta, vamos dizer, é muito difícil lembrar todo o nome desse pessoal, e ela começa a falar, ele arranca dela, o microfone começa a falar. Isso tem um nome, não sabe? É Mentorruption. Não sei quantos conhecem esse nome, que é uma mescla de man e de interruption. E que acontece quando? Quando um homem interrompe uma mulher para explicar melhor do que ela o que ela quer dizer. Dado que mulheres são, por essa representação do mundo, entendidas como pessoas que não sabem exatamente o que dizem, um homem arranca e fala no lugar dela o que está sendo, a justo título, considerado cada vez mais como uma violência inaceitável. Então, isso aparece em pesquisas, quer dizer, pesquisas de executivos, mostrando que quando um homem fala bastante, é normal, quando mulheres falam mais que homens, elas são consideradas pessoas que não sabem parar, que, enfim, que são histéricas, etc. Quer dizer, esse recorte é importante, eu acho que associa com essa questão do Charlie. Então, o meu ponto primeiro era esse de tentar marcar que esse jornal não tem como principal tema anti-islamismo. A redação dele era dividida, houve brigas ásperas, um dos editores foi acusado de ser pró-Israel, mas foi acusado pelos próprios colegas do jornal. Quer dizer, não é uma acusação que foi feita de fora, é uma acusação feita desde o interior. Então, isso é importante. O segundo ponto que eu queria colocar diz mais respeito já à parte de política internacional. Inclusive, quando fui convidado pelo ministro Celso Laffer a escrever nesse número, por ele e pelo caso de Eduardo Lins da Silva, eu disse que haveria essa coisa muito paradoxal que eu iria falar numa revista de política internacional para dizer que o problema não era de política internacional. Quer dizer, aliás, até uma charge, essa eu gosto, eu vou descrever para vocês, uma vez que eu não consigo mostrar. Vejam que coisa maluca. Sai uma charge pouco depois do enterro, é uma charge em que tem uma feiticeira olhando uma bola de cristal, não sei quantos de vocês viram essa charge, e diante dela a redação, ou melhor, os assassinados da redação rolando de rir, e essa charge, eu não descobri exatamente quem fez, mas não foi alguém contra o Charlie, é no universo Charlie. E ela lê: eu enxergo que vocês vão ser assassinados por terroristas. Na memória de vocês, Notre-Dame vai tocar o sino dobra de sinos. Haverá um grande desfile com François Hollande, Valls, Sarkozy, Copé, Merkel, Cameron e até mesmo Netanyahu. Haverá bandeiras tricolores e cantarão a Marselhesa. Haverá a proposta de enterrar vocês no Panteão. O Nasdaq e a Academia Francesa dirão: Je suis Charlie. E o Papa rezará por vocês. É um humor negro, sem dúvida, mas, ao mesmo tempo, é um humor possível nesse horizonte. E que justamente denuncia algo que a gente acha que não deveria incorrer, que é uma recuperação pela qual Charlie se torna uma vítima em defesa da liberdade de imprensa. Isso é uma coisa muito limitada. Não é que não seja, mas é muito limitado, sobretudo quando a gente começou a ler que determinadas publicações brasileiras seriam Charlie aqui. Não tem, é outra coisa, é outro universo. Segunda questão é a questão do que significa, como lidar com isso. Nesse ponto, acho que eu vou seguir um pouco o que o embaixador Rick Cooper disse. De grosso modo, podemos dizer que há duas interpretações possíveis do que aconteceu e, até agora, ao que me parece, nenhuma delas foi confirmada. Ou são 3 perdidos, ou foi uma célula de alguma organização, talvez a Al-Qaeda, que organizou isso. É muito difícil saber qual dos processos ocorreu. Talvez a gente não venha saber isto, porque, primeiro, a Al-Qaeda funciona de fato. Pode ser como uma multinacional do terror, pode ser como uma organização bastante frouxa, que mais transmite um ideal, por assim dizer, e métodos que qualquer um pode assumir e reivindicar-se dela. Então, qualquer grupo funciona como um franchising, bastante tênue, ou, se quiserem, como uma franquia auto-instituída sem necessidade de permissão do centro, que é uma modalidade nova de atuação política.
vocês podem ver, talvez, isso em alguns procedimentos de guerrilha. Nas guerrilhas iniciais, porque a palavra guerrilha, salvo engano, é cunhada durante a Guerra da Espanha, em que Napoleão ocupa a Espanha, e então os espanhóis fazem uma guerra às escondidas, uma guerra pequena, uma guerrinha, em português, uma guerrilha, em espanhol, e então, provavelmente, há também esse sistema de uma coisa frouxa, sem um comandante supremo da guerrilha que diz, olha, agora ataquem na Serra de Teruel, depois de amanhã ataquem em outro lugar, até porque sem comunicações você não conseguiria ter a velocidade que caracteriza uma guerrilha. Então, talvez até haja um ponto semelhante nesse sentido, quer dizer, há uma coisa possivelmente bastante frouxa, o que torna também eventual o atentado. Foi em Paris, poderia ter sido em Marsella, poderia ter sido em Bali, poderia não ter ocorrido esse atentado. Evidentemente, seria muito diferente o mundo se esse atentado não tivesse ocorrido, mas, por exemplo, o atentado das Torres Gêmeas tem uma certa necessidade que leva a ele. Nós temos uma organização que planeja isso, como o de Bali também tem, uns 10 anos, 12 anos atrás. Esse atentado pode ser que tenha simplesmente sido gente que, pela internet, foi tomando conhecimento dos valores propugnados por esse grupo, foi se radicalizando e tomou conhecimento de métodos também pela internet. Parece que até bomba atômica você tem receita na internet. Então, você não precisa chegar tão longe, mas enfim. Isso tudo traz um problema, assim, que tudo isso, se for essa interpretação, todo combate ao terror tem que ser um combate pelas mentes das pessoas. Tem que pensar, se existem talvez 5 mil, 10 mil europeus, a maior parte de origem islâmica, lutando junto com o Estado Islâmico, etc. Então, digamos que o caldo de cultura no qual eles nascem são 100 mil, 500 mil pessoas de origem muçulmana vivendo na Europa e que são suscetíveis a essa propaganda. O que tem que se fazer é combater essa propaganda. E isso envolve lidar com a questão da mestiçagem cultural. Porque, vejam, é significativo que os dois assassinos sejam pessoas que entraram para essa ideologia de uma forma tardia. Quer dizer, a história deles mostra o quê? Que um deles, ou os dois, tinham relações sexuais com suas futuras mulheres antes de casarem, que puxavam fumo. Tudo isso é absolutamente anátema para a organização da qual foram fazer parte. Então, temos provavelmente pessoas perdidas numa cultura na qual não se localizam, cultura francesa, ou se quiserem até dizer a cultura franco-muçulmana, por que não? Uma cultura na qual o lugar deles é tênue, e em função disso eles procuram uma solução fácil. Esse talvez seja o grande problema hoje no mundo, em termos de política. Nós temos um mundo no qual nos sentimos desencontrados, não no sentido específico que o embaixador disse, desencontrados nós diante de um quadro difícil, mas pessoas que estão muito mais desencontradas, muito mais desinformadas sobre os caminhos a tomar, até nas suas vidas pessoais. E, diante disto, soluções que digam a verdade sem esforço mental são as mais bem vistas. Esforço mental parece que é o pior dos esforços, é o mais difícil, é o mais trabalhoso. Então, essa é uma hipótese, vamos dizer, que me parece que tem a preferência dos europeus. De modo geral, a gente vê que, mesmo com a França tendo uma intervenção maciça no centro da África atualmente, o maior teatro de guerra, e geograficamente falando, desde o fim da Guerra no Pacífico, na Segunda Guerra Mundial, mesmo assim, a coisa não é tão belicosa quanto a norte-americana. E aí, a política norte-americana, nesse ponto, tem sido muito equivocada. É uma coisa estranha porque ela parte da ideia de inimigo. Ora, um inimigo é mais bem enfrentado se ele tem território, bandeira, Estado, assets que você possa, de alguma forma, congelar, do que quando ele é disperso. E as duas guerras norte-americanas pós-queda do mundo comunista compartilham esses traços. A guerra às drogas é uma guerra que foi um fracasso tão grande que começou a haver a campanha, dirigida, por sinal, pelo presidente Fernando Henrique, para descriminalizar as drogas leves. O Uruguai se tornou um país pioneiro na descriminalização da droga, o que rompe, de certa forma, homenagem ao Bernardo, que é de lá, o que rompe, de uma certa forma, um acordo tácito que era que nenhum país descriminalizava, que todo mundo fazia guerra às drogas. Então, esse combate é um fracasso porque não pegou a parte cultural.
não pensou como descriminalizar as drogas leves, como enfrentar a questão da produção e, principalmente, como enfrentar a falta de sentido na vida, que é o que leva o consumidor a procurar a droga. Haverá tanta produção quanto for requerida pelo consumo. O princípio é solidamente capitalista. E é estranho os Estados Unidos não enfrentarem isso, eles que, deste modo econômico, tanto entendem. E a guerra ao terror parece caminhar na mesma direção. Eu não sei quais serão os desdobramentos da territorialização do terror com a constituição pelo Estado Islâmico, pelo Boko Haram, de um território deles, o que estabelece um alvo, passa a haver um alvo mais factível, o que, em princípio, enfraquece. Esses movimentos são fortes quando não tem um território, mas, por enquanto, parece que estão bastante fortes. E o problema grande é esse, a tendência disso tudo é crescer. Culturalmente, a segmentação do Iraque entre xiitas e sunitas, para não falar dos curdos que já ficavam no território, mas o fato de Bagdade, cidade mista, misturada, tornou-se uma cidade com guetos de um lado e de outro, isso é assustador. Então, provavelmente, se nós temos uma agenda a pensar nisso, é muito mais a da integração dessa diáspora muçulmana que se tornou culturalmente mestiça, mas que não vê um espaço, não vê uma mestiçagem sendo valorizada, que eu acho que poderia ser o caminho para os países que albergam essas grandes comunidades, e, de outro lado, como pensar um conflito que também é pelas mentes, mas, no caso, in loco, quer dizer, nos lugares que foram, de alguma forma, como Afeganistão e Iraque, palco dessas guerras. Bom, é isso. Muito obrigado a todos.